que é a última mesa do seminário, intitulada Etnicidade Judaica e Estratégias de Luta contra a Ditadura, composta por 3 historiadores, né, da mais alta qualidade e, enfim, que são, de fato, referências na área de estudos sobre etnicidade judaica, antissemitismo, comunidade judaica. E nós vamos, eu gostaria de apresentá-los na ordem em que eles vão apresentar os seus trabalhos. Nós temos aqui na mesa o professor Jeff Lesser, que é titular da cadeira de Estudos Brasileiros e chefe do Departamento de História da Universidade de Emory. Ele é autor de muitos trabalhos publicados no Brasil, incluindo 3 livros premiados, Uma Diáspora Descontente, A Negociação de Identidade Nacional e O Brasil e a Questão Judaica. E um novo livro, Imigração, Etnicidade e Identidade Nacional no Brasil, 1800 ao presente, que foi recentemente lançado pela Cambridge University Press, deve sair aqui no Brasil, para nossa felicidade, né? Brevemente. Torcendo. Muito bem. O Jeff, o título da palestra do Jeff é Luta Armada como Militância Étnica, uma reflexão sobre identidades minoritárias. Depois nós vamos ter o prazer de ouvir o Marcos Schormaio. Ele é sociólogo, né? Você é um sociólogo historiador, não é? Um sociólogo historiador, pesquisador e professor do programa de pós-graduação em História, de fato, né? Das Ciências da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz. Ele é autor de vários livros que nós conhecemos, né? Bastante. Nem Rothschild, nem Trotsky, O Pensamento Antissemita de Gustavo Barroso, e organizador, entre outras coletâneas, de Raça, Ciência e Sociedade, Ideais de Modernidade e Sociologia do Brasil, Ensaios sobre Luiz de Aguiar Costa Pinto, Ciência, Política e Relações Internacionais, Raça como Questão, História, Ciência e Identidades no Brasil. O título da palestra do Marcos é A Atuação dos Judeus Comunistas durante os regimes autoritários no Brasil. E o último texto, a última apresentação dessa mesa será feita pelo Rony Svirnovich, que é historiador, doutor em História pela USP, autor de Guerras Sem Guerra, a mobilização e o cotidiano em São Paulo durante a Segunda Guerra Mundial, e de Memória da Barbárie, a história do genocídio dos judeus na Segunda Guerra Mundial, e de outros tantos trabalhos sobre história da imigração judaica. Ele é diretor do acervo do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro de São Paulo. O título da palestra do Rony é Estado Novo, 1937 a 45, e a ditadura de 64, questão judaica e padrões de respostas étnicas. Ligação? Então, o Marcos está propondo uma inversão dessa ordem. O Rony começaria, passaríamos para o Jeff Lesser e para o Marcos terminaria, enfim, seria a última fala da mesa. E acho que o Jeff talvez tenha que se retirar, porque a gente já colocou ele nessa ponta, porque é mais próximo do Galeão, né? Aí ele já vai, ele está, enfim, com o voo previsto de retorno aos Estados Unidos, então talvez ele tenha que se retirar antes do término dos nossos debates, mas vamos tentar mantê-lo aqui até o final. Então eu acho que cada um terá 20 minutos, né, para poder. Pois não. Se quiser, pode. Então tá, Rony.
Bom, boa tarde a todos. Antes de mais nada, queria agradecer muito o convite ao Marco Schor e à Mônica Green pela organização desse seminário. Como nós vimos hoje nas várias palestras e sessões, ainda é um período muito pouco pesquisado no lado e com feridas de memória ainda muito presentes e, vamos dizer, um atravessamento também no debate político e das questões de memória muito intenso. Gostaria de cumprimentar muito todos os meus colegas da mesa e queria só fazer uma pequena observação antes de começar propriamente o texto, que na verdade, cumprimentando o Marco Schor e o Jeff Lesser, que já faz praticamente 20 anos, sem ser muito exato, como o relógio está parado, eu não sei muito preciso, que foi publicado nem Roth nem Trotsky e também o Brasil, a Questão Judaica do Jeff, são 20 anos. E eu só queria comentar que o tratamento dessas questões deve muito a trabalhos como esse, e só queria ressaltar que toda essa questão da abordagem da etnicidade, e mesmo o título do meu texto, padrões de respostas étnicas e etnicidades, devem muito a esses trabalhos, em especial essa, que eu acho que realmente introduziram há 20 anos atrás uma linha de pesquisa nessa área, e eu vou falar um pouco sobre isso e fazer alguns comentários também sobre a pesquisa nesse sentido. Assim como diz, eu também vou fazer algumas referências ao período do Estado Novo, mas eu vou passar um pouco mais rápido e discutir um pouco as questões de história, de memória e de historiografia do período e mostrar um pouco, ou sugerir um pouco como passar por esse período ajuda a gente a pensar e refletir sobre o período da ditadura de 64. O período 37-45 ainda está envolto em diferentes e conflituosas perspectivas e controvérsias que opõem historiadores entre si, em vários debates, que às vezes acontecem, às vezes não. Essa discussão não é apenas uma interpretação sobre a interpretação de um período, ela é uma discussão também chave sobre como olhar a própria história, especificamente a história contemporânea dos judeus no Brasil, e a maneira de inseri-la na história do Brasil, na formação do seu Estado, na definição de suas políticas, as relações com a sociedade e os temas de etnicidade. E isso que parece até uma obviedade, dito assim, é o que menos tem sido praticado, inclusive por historiadores que trabalham esse tema como se fosse uma imensa pescaria de episódios com a presença de judeus e também episódios antissemitas, e essa pescaria acaba sendo sempre muito frutífera, porque sempre é possível encontrar algum exemplo de alguma coisa que se queira demonstrar, mas uma pescaria que obviamente ignora contextos, interrelações sociais e as questões do Estado. E de outra parte, existe uma memória comunitária muito forte, ou uma memória social, na qual predomina uma visão que enfatiza o antissemitismo e coloca o preconceito e a perseguição como a marca dominante da vida dos imigrantes e seus descendentes no período 30-45 ou 37-45. Essa visão tende a considerar a comunidade judaica no Brasil nesse período como um grupo acuado e ameaçado. E nessa mesma linha, muitos estudos, inclusive, aproximam o período do Estado Novo ou o período Vargas da própria Alemanha nazista, ideologia e ações políticas. Seguindo uma marca, vamos dizer, historiográfica muito forte, de compreender a história predominantemente a partir da ação do Estado, das leis, da ideologia, o que é sempre insuficiente quando a gente pensa na história social, na cultura popular, no cotidiano, e depois a gente pode voltar a alguns exemplos sobre isso em relação ao período Vargas. Ao contrário dessa memória dominante sobre a comunidade, sobre a ideia de uma comunidade acuada e perseguida, pode-se dizer que esse período de 30 a 45 ou 37 a 45 foi, e sobretudo em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, um período de intensa vida institucional, pública, cultural e econômica em todos os sentidos dos judeus, da comunidade judaica, das suas instituições. Foram mesmo anos de efervescência institucional que permitiram um boom de atividades, organizações, fundação de entidades comunistas, sionistas e de várias linhas. E também um período muito importante de sedimentação de uma identidade judaica brasileira. E apesar das restrições legais impostas pelo Estado Novo, de falar em público, ensinar, publicar em línguas estrangeiras, da ação da polícia política, do processo de nacionalização, tanto legal e ideológico, que forçou mudanças de diretorias, mudanças de nomes e uma série de outras medidas, apesar disso, pode-se dizer que as instituições judaicas, durante o período Vargas, trabalharam de forma até serena para se adequar ou se acomodar às restrições durante esse período e criar uma série de estratégias sobre as quais a gente vai falar também.
Enquanto grupo, genericamente falando, os judeus foram submetidos nesse período aos mesmos constrangimentos e proibições que outros grupos, como todas as questões em relação às línguas e em relação às questões formais das entidades. Pensando agora em algumas analogias com o período da ditadura de 64, que é propriamente o nosso tema hoje, eu gostaria de sugerir alguns temas e algumas analogias para a nossa discussão e aproveitar também um pouco do que foi dito ao longo do dia nas várias palestras. Uma primeira questão, e que apareceu muito hoje durante o dia, é a reflexão sobre uma diferença entre uma memória comunitária que enfatiza a vitimização do período do Estado Novo, prevalecendo a imagem de uma comunidade aquada e perseguida, e, de certa forma, uma outra memória, a de celebração da resistência à ditadura de 64, sugerindo que existia uma comunidade altiva em sua postura, como mostram, por exemplo, os diversos artigos, inclusive publicados naquela revista da CONIB que o Bernardo Sorge mostrou hoje. E esses artigos se referem à manifestação contra o voto antisionista do governo brasileiro em 75 e a vários episódios em torno dos desdobramentos do caso do assassinato do Vlado Desordem, criando a imagem de uma espécie de protagonismo étnico com notas superdimensionadas. Em ambos os casos, tanto nessa imagem, vamos dizer, preponderante de vitimização do período Vargas, quanto nessa imagem de um certo protagonismo superdimensionado do período de 64, a construção dessa memória fixa uma imagem muito forte e persuasiva sobre o lugar dos judeus no Brasil. E parece que esse dimensionamento está sempre como se fosse uma gangorra, sempre indo um pouco para lá e um pouco para cá. É uma pena que o Alberto Diniz não ficou, mas me chamou muito a atenção o uso do termo shtetl, aldeiazinha, no título da palestra dele, que é um termo que sugere uma comunidade extremamente vulnerável, pequenininha, quer dizer, e isso contrasta com a ideia da própria altivez que a qual ele próprio depois fez várias referências no texto dele. E claro que é sempre muito conveniente ou importante que existe a tentação de tratar, isso o Bernardo Sorge falou longamente, tratar desse assunto, seja num tom celebratório de resistência, com ideias automáticas do tipo ser judeu é ser democrata, ou o judaísmo é intrinsecamente democrático, ou sempre que há ditaduras, os judeus sofrem e são perseguidos. O episódio da participação do Rabino sobre o caso do assassinato de 1975 me parece emblemático, e aqui eu queria tratar mais da figura do Sobel, e eu acho que isso complementa um pouco as outras questões que foram abordadas hoje. De um lado, a atuação do Rabino, que de alguma forma garantiu, mesmo que a iniciativa primeira não tenha sido dele, que o Vlado não fosse enterrado no cemitério como suicida, o que contestava ou enfrentava frontalmente a versão oficial do governo militar. E depois a participação dele no culto ecumênico na Catedral da Sé, ao lado do Rabino Marcelo Hittner, que é sempre esquecido, acabou tornando, de alguma forma, os judeus ou a comunidade judaica, quer dizer, aí a gente pode ter uma discussão para diferenciar, mas acabou tornando eles protagonistas daquele episódio. Ao mesmo tempo, ou em oposição e contraste com isso, esse protagonismo foi cheio de silêncios, recusas e resistências no sentido institucional e comunitário, como o próprio Audálio Dantas contou, e ele na verdade conta em mais detalhes no livro dele, e como sabemos também por diversos trabalhos publicados sobre a ação da Sociedade Cemitério, que foi muito reticente em relação a não enterrá-lo como suicida. Segundo um livro institucional de história da Federação Israelita do Estado de São Paulo, entre aspas, alguns procurados pelo próprio Audálio Dantas na época e pelo sindicato, e agora eu abro aspas, alguns diretores da federação entenderam que a entidade não deveria pronunciar-se publicamente a respeito. Além disso, os dirigentes da comunidade, as aspas já acabaram, temiam que uma associação da comunidade com o caso Exórdio prejudicasse o ato que a comunidade estava preparando contra o voto equiparando o sionismo a racismo pelo governo brasileiro, ao qual vou me referir daqui a pouco. Segundo o Audálio, corria pela comunidade o temor de uma onda antissemita que atingiria o Brasil, então dominado por um regime militar e, portanto, um terreno fértil para a perseguição aos judeus. Isso era reforçado pelo fato de o Brasil ter recentemente votado uma resolução da ONU contra Israel pela ocupação dos territórios árabes. Então é interessante porque, na verdade, os dois episódios estão completamente associados sobre esse aspecto.
os episódios em torno do enterro do Vlado, não do assassinato, falando da questão do enterro e a questão do voto antisionista. Certamente é muito discutível quanto os rabinos na época representavam ou não a comunidade, com toda a discussão sobre comunidade e instituições naquele momento. Mas o ponto que eu gostaria de ressaltar é como esse episódio foi o ponto de partida para o rabino Sobel ter se tornado uma figura emblemática e uma espécie de sinônimo do que seria não um clichê genérico sobre judeus e democracia ou judeus e resistência à ditadura, mas de uma atuação efetiva, mesmo que individual, de uma pessoa ligada às pautas democráticas aos direitos humanos. E ele carregou isso durante décadas, enquanto ele esteve ativo como rabino, sendo sempre ele, e associando outras instituições ou a sua comunidade, a diversas outras causas e entidades das mais diversas causas ligadas aos direitos humanos e à democracia, inclusive muitas vezes junto com as alas esquerdas da Igreja Católica. Por outro lado, a trajetória do rabino e depois do episódio do seu afastamento da congregação israelita paulista, também essa trajetória tão individual dele, tão ligada à pessoa dele, e depois do episódio do afastamento, também sugerem o quanto o rabino pode ter introduzido durante o regime militar e mesmo após o processo de abertura política, e aí talvez a data significativa seja 79 e não 85, como ele pode ter introduzido uma faceta pública étnica judaica no debate do país, muito além do que a sua comunidade desejaria, e em especial com parceiros e causas e movimentos com os quais possivelmente a comunidade gostaria de manter apenas uma aliança superficial no plano da celebração da diversidade. Nesse sentido, só fazendo algumas notas, eu acho que a questão do ativismo e da militância da comunidade judaica nesse período, com todas as discussões sobre comunidade, certamente podem ser procuradas em outros lugares que ainda não foram estudados, mas já foram mencionados hoje. Certamente em São Paulo, esse lugar de militância e resistência étnica é a Casa do Povo, o Instituto Cultural Israelita Brasileiro, fundado em 54, e os círculos do seu entorno, a começar pelos integrantes e simpatizantes do Partido Comunista, história sobre a qual o Marco Schormayer vai falar hoje, eu também sou curioso para conhecer. Além do Instituto Cultural Israelita Brasileiro, a escola Sholem Aleichem, que era claramente, publicamente, uma escola judaica de esquerda durante o período militar, com professores e familiares que podem de muitas maneiras serem considerados também dentro desse conceito de militância étnica, de resistência do seu trabalho em educação. E aqui haveria um campo de estudo muito interessante, por exemplo, de pesquisa de livros e cadernos escolares, e entender o que era o próprio processo pedagógico nessa época. A relação do Instituto Cultural Israelita Brasileiro e da escola Sholem Aleichem com a comunidade também precisa ser melhor conhecida. Segundo o depoimento do Max Altman, que é um grande militante desses círculos, num livro publicado sobre a escola Sholem Aleichem, após a prisão de alguns professores e pais da escola, também no ano de 75, e a despeito dos pedidos que ele fez na época à Federação Israelita para uma espécie de proteção pública, a instituição se dissociou da escola e do ICIB, ela permaneceu em silêncio. Mas aqui valeria a pena perguntar, por outro lado, se o caráter de escola da comunidade judaica também não serviu para protegê-la, de algum modo, já que a escola permaneceu funcionando regularmente durante todo o período do regime militar, que eu acho que é uma discussão interessante, se o aspecto comunitário não garantiu, por outro lado, uma proteção à escola. Outro lugar a destacar, e aí repetindo um pouco o que o Bernardo falou antes, certamente são os movimentos juvenis, especialmente os movimentos juvenis sionistas de esquerda, que permitiram uma militância, ou pelo menos espaços de discussão e de formação política no período militar. Em diversos depoimentos, membros desses movimentos sionistas contam que foram ao enterro do Vlado Herzog enquanto tal, quer dizer, eles se identificavam como membros desses movimentos sionistas e participaram do enterro. Enfim, e há, claro, também a questão dos militantes dos grupos armados, estudados principalmente pela Beatriz Tuchini. Nesse ponto, eu entendo que a questão da militância étnica, ela é uma ideia que tem que ser construída e não um ponto de partida, uma premissa da identidade tratada como essência que define atitudes prévias. E há diversos episódios em torno, eu diria, da memória dessa militância armada,
que sugerem uma direção contrária da demilitância étnica, e aí eu acho que o interessante é a discussão. Eu lembraria que todo episódio em torno da memória de Ana Rosa Kruczynski, inclusive a inauguração de um busto em memória dela no Instituto de Química há poucas semanas, ela não recebeu nenhum eco étnico no tratamento que ela teve, quer dizer, não houve. A gente hoje estava discutindo várias vezes em relação à questão de tratar etnicamente da memória. No caso dela isso não aconteceu. E eu diria o mesmo no caso do ressepultamento da Yara Yatoberg há poucos anos, quando após uma longa batalha judicial a família conseguiu a exumação do corpo e o ressepultamento dela. Isso também não foi tratado como um episódio étnico. Eu acho que o interessante é a sugestão de que essa militância étnica tem que ser construída e não, vamos dizer, um ponto de partida prévio. Um outro tema que poderia ser interessante para a comparação entre os dois períodos, e eu acho que aí se estabelece uma diferença importante entre os anos 30 e o período da ditadura de 64, é que no período dos anos 30, todas as questões relativas à imigração, formação da nação, povoamento, projetos de colonização, ocuparam a centralidade do debate político sobre a organização do Estado no Brasil e suas políticas. Até uma polêmica sobre a questão da industrialização na época era atravessada pelo tema étnico o tempo todo. E nesse período, como o Lesser mostrou longamente, os judeus se tornaram visíveis como peões em um jogo de poder. Por exemplo, o Marco Schor mostrou como as questões do antissemitismo na época estavam fortemente associadas às questões do antissemitismo, do anticomunismo. Eu acho que o essencial aqui é que, no período dos anos 30, seja pelas questões do Estado que tinham essa questão étnica como uma questão central nas discussões do próprio Estado, seja por que tornaram visível essa comunidade, isso é muito diferente em relação ao que aconteceu depois de 64, quando o nacionalismo do período militar não tinha, pelo menos em relação a essa etnicidade, uma questão central. Ou seja, a questão judaica não ocupava de uma maneira importante o núcleo ideológico político do Estado ou do governo militar, apesar dos vários episódios em que isso apareceu, em dossiês e questões pontuais, mas certamente se trata de questões pontuais. É muito diferente da questão do anticomunismo, que era uma questão central, evidentemente no regime militar, e provavelmente a eclosão dos episódios antissemitas, possivelmente a chave para a interpretação deles está muito mais ligada a essa questão do anticomunismo do que a uma questão de ter o antissemitismo como uma questão importante vamos dizer, do núcleo do Estado. Da mesma forma, uma questão que a gente poderia trabalhar comparativamente é em relação a como no período dos anos 30, no período Vargas, Estado Novo, o fato de que a etnicidade, claro que conceito construído hoje, ocupou a questão central do Estado, obrigou, coagiu, enfim, induziu a comunidade e suas instituições a terem uma série de estratégias étnicas, um ativismo étnico muito forte, embora ele não se expressasse na maneira de uma representação política como aconteceria depois dos anos 40, e as entidades, elas, vamos dizer, reagiram, elas não apenas se acomodaram, mas elas reagiram a isso, criando uma série de estratégias. A gente poderia dar inúmeros exemplos, mas eu queria lembrar, o próprio Diniz lembrou a publicação de livros contra o antissemitismo, mas, por exemplo, a doação de aviões para a Força Aérea Brasileira, ou as campanhas em prol da FEB, e como se processou todo o processo de adaptação às restrições formais do Estado em relação a nomes de entidades, diretorias, estatutos. Tudo isso foi feito com estratégias e uma afirmação muito clara para, de um lado, se adequar à legislação, mas, de outro lado, não eram coisas feitas de uma maneira discreta, eram coisas feitas com uma maneira muito ativa. Já no período de 64, e tudo isso aconteceu sem que houvesse entidades na comunidade como a Federação Israelita do Rio de Janeiro, a Federação Israelita de São Paulo ou a própria Confederação Israelita Brasileira, que são entidades criadas justamente após 1945, quer dizer, depois do período Vargas. Então é interessante, quando a comunidade se equipou para ter esse tipo de entidade que, vamos dizer, significava um outro tipo de representação política a nível nacional, quando a gente chega em 64,
e havia esse tipo de entidade, de certa forma elas não foram acionadas pelo Estado no sentido de ter que dar respostas étnicas, uma vez que a questão étnica não estava mais centralmente colocada. Eu acho que isso são questões importantes para discutir do ponto de vista do que era o pensamento, vamos dizer, ideológico do Estado, falando de uma maneira assim muito grosseira, do que eram as políticas, o lugar que a questão judaica ocupava, e do outro lado o padrão das entidades, as respostas que elas davam. Eu vou passar rápido por alguns pontos, depois a gente volta para o debate. Em relação ao voto antisionista, que equiparou o sionismo a racismo 75, eu acho que existem várias questões interessantes para análise. Certamente, a manifestação que a comunidade judaica organizou em São Paulo na época do ANB, em 75, que foi uma manifestação extremamente grande e importante, eu acho que ela já mostra, enfim, acho que isso é uma questão mais longa, mas ela mostra uma identidade já muito associada a Israel. E aí tem todo o episódio da entrevista do Geisel, que o Marco Schor explorou. Enfim, mas aqui, encurtando, eu acho que é interessante olhar esse episódio da organização dessa manifestação contra o voto antisionista e olhar como a comunidade, eu estou apenas sugerindo uma possibilidade de como olhar ele, como a comunidade se sentia tranquila ou segura a ponto de organizar esse tipo de manifestação, e não o contrário. Eu acho que é só uma questão de sugerir maneiras de olhar esse tema, porque foi uma organização, foi uma manifestação pública de grande alcance. O Ulisses Guimarães na época discursou, obviamente o MDB era forte na época, houve o episódio da vitória nas eleições de 74, e em São Paulo a votação do MDB foi muito expressiva. Mas eu acho interessante olhar para isso, talvez menos como um desafio ao regime militar, como é apresentado inclusive na revista da CONIB, e talvez mais como um momento em que a comunidade, numa situação tranquila naquele período, manifestou essa discordância, mas num tema que não dizia respeito e não colocava em risco nenhuma questão local, como é a própria fala na época do ditador Geisel, dizendo que os negócios de vocês sigam normalmente. Ele mandou recolher os protocolos sábios de Sião e digam que os judeus continuam a fazer negócios. Isso não tem nada a ver com vocês. Então acho que é interessante olhar esse episódio por esse aspecto. E só para encerrar, mais dois temas que eu vou só fazer uma menção rápida. Eu acho também que pode ser uma sugestão interessante olhar como essa identidade, vamos dizer, reforçada nos anos 60 e 70, mas principalmente a partir da Guerra de 67, muito associada a Israel, com o período de um distanciamento e alinhamento das entidades da comunidade em relação ao debate público étnico, se isso não criou um padrão, eu não diria de respostas étnicas, mas de falta de respostas étnicas após a redemocratização ou após 79. E aí eu acho que existe uma discussão interessante sobre o perfil dessas entidades. Vocês notem que, vamos dizer, a comunidade estava equipada com esse tipo de entidades para participar desse debate segundo esses parâmetros, ela se recolhe. E vamos dizer, bastante visível e expressivo esse recolhimento, que durante o período militar pode ser interpretado de um jeito, mas após 79, obviamente, ganha outra repercussão. Bom, acho que a gente volta depois aos debates. Obrigado. Vou passar então para o Tiago. Primeiro eu gostaria de agradecer a Mona e o Marcos por organizar esse seminário. É muito difícil organizar seminários, então é bastante legal. Estou muito contente de estar aqui nessa mesa para vários motivos, além dos companheiros Marcos e Rony, pioneiros em pensar sobre questões de etnicidade judaica brasileira. A primeira razão é o tópico da mesa e do seminário. 20 anos atrás, o Wilson Martins me chamou um perigo para o Brasil, na Folha de São Paulo, por causa de minhas pesquisas sobre judeus brasileiros. E na época,
senti que muitos outros acadêmicos concordaram com ele. Acharam que estudar grupos étnicos brasileiros não era um tópico legítimo. Então, o fato de que hoje temos uma conferência como esta, junto com centros de pesquisas formais, lideradas por Helena, por Mônica e outras pessoas, que tratam brasileiros de ascendência imigrantista como brasileiros e não como estrangeiros, me deixa muito feliz. Ao mesmo tempo, estou feliz de estar aqui porque tenho uma oportunidade de pensar sobre judeus brasileiros durante a ditadura dentro de um contexto maior de relações étnicas no país. Como Marcos, Rony e Mônica lembram bem, quando comecei a fazer a pesquisa para uma diáspora descontente, meu último livro lançado aqui no Brasil, a ideia foi analisar as semelhanças e diferenças nas experiências de vários grupos étnicos durante a ditadura. Para minha grande surpresa, a pesquisa nesse tema não foi tão fácil. O que descobri rapidamente foi que os discursos sobre judeus brasileiros, árabes brasileiros, poloneses brasileiros, etc., não eram muito presentes. Em vez de pesquisa, seria pescar, usando a palavra do Rony. Porém, também na pesquisa ficou muito claro que houve uma quantidade de discursos sobre nipo-brasileiros na esquerda, especialmente a esquerda armada, muito além do número dos participantes. Aquela pesquisa, então, ficou muitas vezes comparando silêncios com discursos, ou seja, o que estava falado, no sentido amplo de usar essa palavra, falar, com o que não foi falado. Fazendo essa comparação do que o que nós falamos com o que nunca falamos, os tabus e as outras, comecei a ver que no Brasil, como em outros países das Américas, visibilidade leva vantagens e desvantagens. Judeus brasileiros e árabes brasileiros, por exemplo, sofreram pouco o custo de visibilidade, já que podem sempre esconder sua etnicidade. Não quero dizer que eles se esconderam, mas podem. Ou seja, o fato que houve discursos sobre judeus brasileiros na esquerda teve um resultado bem diferente quando poucas pessoas perceberam que uma pessoa ou outra era judia. O que estou dizendo é, o fato que dá para achar um discurso antissemita ou outro, não quer dizer que todo judeu na rua sofreu por causa disso. Porque não é exatamente claro quem é quem. Podemos pensar, por exemplo, no uso de nomes falsos. Um dos métodos, junto com codinomes, mais importantes para esconder do regime repressivo. Yari Yavazler pode usar uma multitude de nomes falsos, sendo femininos. Porém, Nair Yumiko Kobashi precisava de um nome falso japonês. Ou seja, Yari Yavazler pode usar o nome Maria José da Paula Se Nair Kobashi ia usar nome assim, ia criar muitos problemas. Ou seja, Yara podia ter se escondido de ideias estereotipadas sobre sua etnicidade, mas a Nair não. Visibilidade, porém, é mais que pele. Na pesquisa, comecei a perceber rapidamente que os codinomes, teoricamente escolhidos pelos próprios militantes, e apelidos de judeus brasileiros na clandestinidade eram não específicos em termos étnicos, exatamente como ele está falando. Enquanto a palavra japa era ligada com muitos dos militantes nipo-brasileiros. Yara nunca foi conhecida como Clara Judiazinha, enquanto a Nair foi conhecida como Japinha, apesar do codinome escolhido, Angélica. Então é uma ideia forte, imagina, tentando esconder e
Isso está acontecendo com seus companheiros. Isso não é uma coisa do regime repressivo oficial, é de uma outra forma. Não quero dizer, porém, que não houve nenhuma indicação de etnicidade judaica brasileira na pesquisa. Vários dos nipo-brasileiros com quem trabalhei lembraram grupos da esquerda dentro de um contexto étnico. Uma pessoa falou: eu me lembro de descendentes de japoneses como um grupo, e de um grupo trotskista que tinha muitos árabes. Eu achava engraçado. Eu falava: nossa, é tudo árabe. E do qual outro falou, do caso do Polop, que tem muitos judeus. Ou seja, houve um discurso étnico brasileiro dentro da esquerda. Essas lembranças são conformadas por Alex Polari, do VPR, em suas memórias, quando falou de um grupo de militantes judeus conhecidos como Ubuntu. Né? Também um jeito de criar etnicidade no Brasil. Por exemplo, eu não achei nenhum nipo brasileiro que chamou outro nipo brasileiro dentro do Ubuntu. Não achei nenhum caso de um judeu brasileiro chamar um árabe brasileiro um kamikaze. São métodos que podemos usar na pesquisa para ver onde está a etnicidade ou não. Também tem uma memória étnica da esquerda sobre a direita. Os militantes nipo-brasileiros se referiam muito ao ínfame Ari Bata, diretor do Instituto Médico Legal de São Paulo. E militantes judeus brasileiros quase não lembraram do Shabbat. Né? Quando eu mencionei esse nome, não foi resonante, não houve ressonância, não foi importante. Porém, sempre mencionaram Isaac Abramovich, colega do Shabbat. Mais uma vez, dá para ver claramente, né? Dá para testar como pesquisador, né? O que está acontecendo nessas situações. Um episódio étnico bem interessante era narrado pelo judeu brasileiro Alfred Serkis em suas memórias Os Cardenários. Em 1969, ele expressou sua oposição ao sequestro do cônsul de Israel, que, segundo Serkis, segundo ele, poderia levar dois resultados negativos. Um, que Israel poderia não negociar a libertação do cônsul, ou seja, ele, como judeu, sabia alguma coisa sobre a posição do Estado de Israel sobre a questão de sequestros, que aparentemente os outros não sabiam. E também ele ficou preocupado que os judeus brasileiros poderiam ver a ação de sequestrar o cônsul ou embaixador israelense como uma ação antissemita. Segundo Serkis, esses comentários dele provocou uma acalorada discussão com outros militantes, que acreditavam que a oposição do Serkis baseava-se principalmente em sua etnicidade e sua relutância a entrar em confronto com seus patrícios e ser penalizados por eles. Ou seja, o que podemos ver nesse caso é um tipo de discurso que é completamente divorciado da questão de esquerda e direita. É um discurso que está presente na cultura brasileira e que podemos achar no DOPS, podemos achar também na militância. O que aconteceu com Serkis foi replicado de uma certa forma num documento da VPR, um dos grupos da esquerda armada, intitulado Considerações sobre os Objetivos da Operação de Sequestro. Esse protocolo delineava todos os aspectos da ação, dos alvos, as estratégias de vigilância até as rotas da fuga. No topo da lista de possíveis vítimas constatavam diplomatas de países com grandes investimentos de capital no Brasil: Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha Ocidental e Japão. Israel, um país com quase nenhum investimento no Brasil, em comparação com esses grandes países, esses países poderosos, mas um país com muita visibilidade dentro da esquerda e dentro da direita, né? Foi
colocado no último lugar, ou seja, sequestrar o cônsul de Israel foi parte da ideia, né? O documento misturava a etnicidade judaico-brasileira com a identidade nacional israelense, afirmando que, sim, apesar da força político-econômica da sua colônia judaica no Brasil, sequestrar um diplomata israelense poderia criar uma reação caracterizada como antissemita. Ou seja, misturaram a questão de Brasil com Israel, né? E só para vocês saberem, eu pesquisei muito cuidadosamente sobre os outros países. Não achei nenhuma discussão. Ninguém falou, olha, se sequestrarmos o embaixador alemão, vamos ter um problema com os tributos brasileiros. Né? Sequestrarmos o cônsul japonês, vamos ter um problema com os brasileiros. Então, isso é uma indicação onde a comparação de várias coisas mostra que a situação, nesse caso, de judeus brasileiros era diferente que os outros. Né? Dá para ver um discurso diferente. Então, dado esses dados, como podemos pensar sobre as questões desse seminário hoje? Primeiro e mais importante é analisar os motivos, como o Bernardo Soros falou perfeitamente, os motivos dos indivíduos para entrar na luta armada e política em geral, além da ideologia política. Né? Podemos fazer outros tipos de pesquisas sobre a entrada, né? Como o Roberto Bruno estava fazendo antes. Como pesquisadores, precisamos gerar questões e métodos que vão abrir novos caminhos para entender a importância ou não de etnicidade, geração, gênero, etc. É fácil demais dizer que judeus são culturalmente anti-autoritários, ou que militância política não tem motivo étnica na suposta democracia racial no Brasil. Isso já passamos. Precisamos fazer pesquisas bem mais sofisticadas do que isso. Segundo, é bem importante que nos lembramos que palavras como comunidade, colônia, grupo, judeu, japonês, etc., têm um peso de essencialismo e devem ser evitados. Eu estou pensando da tua pergunta antes. O jeito mais fácil de resolver é parar de usar essa palavra comunidade. Nós acadêmicos, claro, nossos sujeitos usam a palavra, mas nós como acadêmicos podemos criar outras maneiras de entender esses conceitos. Eu, em minhas pesquisas, não uso mais comunidade. Estou fora disso, porque comunidade não quer dizer nada para mim. Tem instituições, tem líderes, né? E não são exatamente a mesma coisa das pessoas. Terceiro, apesar desse congresso ter no título as palavras resistência à ditadura militar, precisamos lembrar que muitos judeus brasileiros, como muitos não judeus brasileiros, conformaram com a ditadura. Esse conformismo, porém, é cheio também de resistência ao mesmo tempo. Ou seja, estou meio contra essa ideia que é você contra ou em favor e tem um grande muro entre os dois. Não. Resistência e aceitação são ideias e ações extremamente complexas. A história que acabei de contar sobre cercas é um exemplo. Pode ser interpretada como conformista, a atitude dos militantes sobre cercas e a resposta do próprio cercas, completamente conformista, completamente esperado. E resistente, sequestrar o cônsul israelense como ata contra o governo ao mesmo tempo. Então, eu acho que em nossas futuras pesquisas precisamos criar uma maneira de entender que não é preto e branco, que tem muita cinza nessas histórias e precisamos pesquisar as cinzas, se você for aceitar essa piadinha. Então, quero provocar vocês em dizer que pesquisas sobre judeus brasileiros durante a ditadura devem rejeitar o uso
de uma categoria chamada judia, já que é uma categoria que não funciona bem. Por exemplo, uma das áreas da resistência importante no Brasil era o cinema. Quando eu falei com o cineasta Alfredo Stern, um cineasta importante, diretor do Festival de Cinema lá em São Paulo atualmente, sobre seus trabalhos com Walter Hugo Cury, em filmes onde nipo-brasileiros eram importantes, Sternheim ligou o uso de nipo-brasileiros em filmes com seus próprios pais judeus. Ou seja, a militância étnica judaica brasileira do Sternheim virou visível só dentro de um contexto completamente não judaico. Seria possível só chegar lá perguntando não sobre judeus, mas sobre outro assunto, e lá vai sair as coisas. Uma versão desse tipo de militância étnica também ocorreu quando eu falei com Shizuo Ozawa, membro da VDR conhecido como Mário Japa. E falei com ele sobre Ladislau Dobor, conhecido pelo codinome Jamil. Então, interessante a questão, porque um imigrante polonês francês para o Brasil, que vira membro de um grupo militante, tem um codinome árabe, Jamil, mas isso é outra pesquisa, vamos falar mais tarde. Mas eu falei com ele, com Mário Japa, com Mário Ozawa, sobre Dobor, porque Dobor era o autor do sequestro do cônsul japonês Okuchi, que levou eventualmente à liberdade do Ozawa da prisão. Então, na superfície, essa história não tem nada a ver com judeus. Nada. Por que pesquisar essa história? Então, mas veja bem o que o Mário falou comigo. O Dobor, ele falou, deveria de muitos ideólogos revolucionários na época, por ela acreditar que a agressão não se baseava exclusivamente em questões de classe social. Ozawa entendia o que ele chamou tese de Jamil, isso era como resultado da relação fracassada do Dobor com a mulher judia brasileira, cujos pais, a maior parte da família havia perecido na Polônia durante a Shoah, a mandaram a menina para Israel para pôr fim do namoro. Dobor seguiu. Ele foi para Israel, trabalhou no kibbutz, aprendeu hebraico, mas a relação não deu certo. Então, na cabeça do Mário Ozawa, a tese do Dobor sobre a luta armada sendo sobre opressão de vários tipos, incluindo pais sobre seus filhos, era resultado de uma relação com essa judia brasileira. Então, é esse tipo de pesquisa que podemos fazer para ver questões étnicas de uma maneira completamente diferente do que é pescar. Bom, tem mais perfeito. Então, gostaria de concluir com sugestões para futuras pesquisas, porque acho que tem muitas pesquisas para fazer ainda. Talvez possam pensar sobre resistência na ditadura e não à ditadura em relação a casamentos exógenos. Lembrando-nos que as elites da suposta colônia judaica, a chamada colônia judaica, igual todas as outras colônias étnicas no Brasil e em todos os países das Américas, eram contra casamento exógeno. Podemos pensar em casamento interétnico como tipo de resistência. É uma ideia muito interessante, podemos pedir isso. Também vamos lembrar que, pelo menos dentro da elite no Brasil, houve nos anos 60 e 70 certo discurso de colônias étnicas fechadas em termos de casamento. Isso foi um dos discursos mais consistentes durante a ditadura. Que houve certos grupos de brasileiros que moraram em colônias fechadas e deu para saber porque eles casaram só dentro da colônia.
Então, podemos pensar em casamento exógeno, né, fora, também como resistência contra os preconceitos gerais. Né? Uma resistência muito interessante. Tá, contra os pais e também contra as normas da sociedade. Né? 2. Segundo tipo de pesquisa. Parece que um dos espaços mais importantes para a politização de judeus afiliados, né, ou seja, judeus que estavam relacionados com instituições judaicas, eram em colônias de férias. Essa padrão ficou extremamente claro também no caso do Nipo brasileiro, que colônias de férias étnicas eram um lugar onde aprenderam de ser um militante. Então, uma pesquisa sobre juventude, etnicidade e resistência à conformidade seria fantástica. Houve uma tese recente da Beatriz Gurwitz, da Berkeley, sobre essa questão em Argentina, que é brilhante. Né? Muda completamente como entendemos a questão de jovens judeus e resistência à ditadura argentina. É fantástico. 3. Outra área importantíssima seria investigar um triângulo entre juventude, resistência e governo. Como Christopher Dunn mostrou num artigo recente, apesar das reclamações do governo militar contra o movimento desmunde, contra o movimento hippie, o mesmo governo, a mesma ditadura promoveu, eu vou criar uma palavra aqui, hipiedade, né? Em várias tentativas de criar turismo interno do sul do país para a Bahia. Então, se você pega posters do turismo da época, é cheio de fotos de hippies, mulheres sexys, com vai conhecer a Bahia, governo do Brasil. Esse governo do Brasil, ao mesmo tempo, está promovendo ou está exibindo discursos contra amor livre, contra sexo sem casamento. Ou seja, precisamos ficar muito abertos às contradições. Não podemos trabalhar com a ditadura de uma forma muito simples. 4. Precisamos usar nossas fontes de maneiras muito diferentes. Não podemos simplesmente ir para o DOPS, ir para o Arquivo Nacional e olhar. Como vocês sabem bem, um dos fenômenos fascinantes aqui no Brasil são, como a Paula falou hoje de manhã, as memórias ficcionalizadas de ex-militantes. É incrível a produção de livros aqui no Brasil de ex-militantes que começam a ser. Eu era militante do Grupo X. Dentro desse livro de ficção, eu vou chamar Mário Japa, eu vou chamar ele João Japa. Eu vou chamar Alfredo Serpias, então é um jeito muito interessante de pensar e memorializar. E eu acho que nós, fora da área da literatura, podemos usar esses dados de uma maneira bastante interessante. Né? Ao mesmo tempo, me parece que podemos usar fontes orais de uma maneira menos informática. Tem livros demais sobre grupos e indivíduos, onde o autor, em várias instâncias, membro da família do sujeito, trabalhou com discursos dos sujeitos como fatos em vez de memórias. Né? Eu não vou mencionar os livros, mas é impressionante quantos livros temos sobre a ditadura, quando vai pesquisando e vai descobrir que o ator central do livro é casado com o autor do livro. Não estou contra disso, mas precisamos pensar muito bem em como usar. Né? É bastante interessante. 5. Como falei, em todas as pesquisas, eu acho que precisamos rejeitar o conceito da comunidade como fato. Nos casos de comunidades étnicas, a comunidade muitas vezes é definida por líderes que são autodefinidos, não são eleitos. São caras que não sei como viram líder da comunidade, né? Ou definidos por grupos pequenos. Né?
Então, precisamos criar métodos, entender o que é comunidade e, em termos de comunidades étnicas no Brasil, onde nós sabemos bem mais que 50% do grupo não tem nada a ver com comunidade formal, como vamos pesquisar sobre a maioria das pessoas? Né? Eu sempre falo com meus alunos, se você quer entender judeus nas Américas, o pior lugar de pesquisa é a sinagoga. Porque poucos judeus vão para a sinagoga. Né? Muitos judeus vão para outro tipo de lugar. Mais dois e vou terminar. Precisamos ficar muito mais atentos às questões de gênero, classe, idade, Sfardim, Ashkenazim. Não sei se estou de acordo com a ideia que não houve Sfardim na militância, mas acho que precisamos pesquisar de uma forma melhor, porque às vezes Sfardim não são tão fáceis de identificar pelo nome. De fato, o nome é um jeito muito ruim para pesquisar, né? Porque nomes são nomes, né? Não são identidades exatamente. Eu sempre fiquei muito inspirado pelo trabalho da Cláudia Braudi, onde ela pesquisou as práticas dos rabinos em África do Sul durante a época do apartheid. Como ela mostrou claramente, apesar do discurso oficial da comunidade judaica da África do Sul, depois do fim do regime racista, que judeus eram naturalmente contra o sistema de apartheid, uma análise das práticas dos rabinos mostra exatamente o contrário. Ou seja, temos como examinar, como intelectuais, como acadêmicos, essas coisas. Não precisamos aceitar as memórias. Né? Podemos fazer melhor. E finalmente, né, para terminar, quero voltar ao meu comentário inicial. Para entender o lugar de judeus brasileiros em qualquer momento político, precisamos lembrar o seguinte: que não podemos tratar brasileiros como estrangeiros. Precisamos lembrar que judeus brasileiros é uma maneira de lembrar que esses judeus são brasileiros. Né? Quando usamos essas palavras, os árabes, os judeus, os japoneses, de uma certa forma, nós como acadêmicos estamos tirando a nacionalidade brasileira de brasileiros. Eu acho um erro de pesquisa. Também não podemos começar nossas pesquisas com a assunção que judeus são diferentes. É uma conclusão de pesquisa. Judeus são diferentes, judeus brasileiros são diferentes do que árabes brasileiros. Não é uma metodologia de pesquisa. E, finalmente, é só em comparação com outros grupos étnicos no Brasil que poderemos entender judeus brasileiros ou qualquer outro grupo de brasileiros dentro do contexto nacional. Muito obrigado pela atenção. Queria expressar minha satisfação queria manifestar minha satisfação de estar nessa mesa junto com o Rony. Eu nunca sempre falo do Rony e o Jeffrey, pessoas que eu tenho contato, trocas intelectuais, pessoais há pelo menos 25 anos, tal. E para mim é uma satisfação estar com eles aqui. A minha apresentação ela tá dividida em duas partes, né? E de algum modo o Alberto Diniz, ele anunciou, essa coisa das coincidências é muito engraçado,
Porque essa informação que ele trouxe sobre o New York Times tem a ver com a apresentação que eu vou fazer aqui, sem usar o New York Times, usar a imprensa brasileira. Então ela está dividida em duas partes. Procuro demonstrar as relações entre o antissemitismo, entre o discurso antissemita e o anticomunismo, no discurso da ditadura militar, por ocasião da perseguição ao Partido Comunista Brasileiro, especialmente no ano de 1975. Então, e a segunda parte eu faço algumas reflexões sobre as relações entre a identidade judaica e o Partido Comunista Brasileiro a partir do chamado setor judaico. E eu acho que, de algum modo, essa mesa é um diálogo mesmo. Acho que eu estou dialogando com o Jeff, com o Rony. Durante o ano de 1975, o governo do general Ernesto Geisel intensificou a perseguição aos comunistas. A ditadura já havia destroçado tanto o pessoal, quer dizer, os grupos partidos da luta armada, como da guerrilha do Araguaia. E o Partido Comunista vinha sofrendo golpes desde 1974. Até então, ele tinha mantido, de certo modo, intacta a estrutura partidária, a sua espinha dorsal. Esse processo começou de caça aos comunistas em 74, com a eliminação de parte do Comitê Central, e adentrou o ano de 75, virando alvo privilegiado da repressão. O processo de desmantelamento do PCB aconteceu no momento em que os setores da ultradireita buscavam inviabilizar a controlada abertura política. A vitória significativa do Movimento Democrático Brasileiro, partido da oposição nas eleições de novembro de 74, foi a gota d'água para acelerar o ritmo dos trabalhos nos colonos da ditadura. É importante lembrar que, como já foi mencionado muito ano passado nesse seminário, que o PCB não aderiu à luta armada. O 6º Congresso do Partidão, em 67, avaliou que a derrota de 1964 exigia recuo e acúmulo de forças. Ou seja, acúmulo de forças no seio da sociedade civil, dos sindicatos, dos movimentos sociais, culturais e no partido legal, o MDB. Obteve, nesse processo, importantes vitórias eleitorais, a exemplo de diversos deputados, como Marcelo Gato, de São Paulo, ou Alberto Gol. O Centro de Informações do Exército acompanhava esse processo bem passo a passo do Partido Comunista. No início de janeiro de 75, foi estourada uma gráfica do partido, no subúrbio do Rio de Janeiro, onde era impresso o jornal Voz Operária e diversas outras publicações. Em seguida, foi a vez do desbaratamento das gráficas em São Paulo, do PCB. Além de uma série de militantes presos e mortos, um dos mais destacados dirigentes do PCB, Marco Antônio Tavares Coelho, foi capturado ao se dirigir a uma reunião do Comitê Central no subúrbio do Rio de Janeiro. Ele era responsável, e esse dado é importante, ele era responsável pelos setores de finanças e de agitação e propaganda do partido. Ele era, na verdade, o principal dirigente político do partido nesse momento. No final de janeiro de 75, o ministro da Justiça, Armando Falcão, anuncia em cadeia de rádio e televisão que o PCB, por meio de suas atividades clandestinas, era uma organização estrangeira, totalitária, que se infiltrara na sociedade para disseminar o conflito, a subversão
o que ele dizia, o envenenamento da opinião pública e da destruição da democracia. Então, o Armando Falcão estávamos numa democracia. Era, na verdade, uma planta exótica a ser extirpada. Para realizar essa missão, o PCB, segundo Falcão, elegeu o MDB como escudo protetor, como privilegiado instrumento de ação política. Era necessário sanear a sociedade, eliminando o PCB da vida política. Em março, nessa cronologia, início de janeiro, final de janeiro, em março de 75, o DOPS divulgou, por meio da grande imprensa, o conteúdo do inquérito das gráficas do PCB. Nele constava a criação recente de um setor judaico em São Paulo. O jornal O Globo informava, palavras do Globo, desde o primeiro semestre de 1970, o PCB vinha realizando um trabalho de profundidade, objetivando um grande movimento nacional para a criação de uma frente única. Com a orientação de militantes formados na União Soviética, vários de seus integrantes foram infiltrados nos diretórios do MDB, nos sindicatos e em outras entidades políticas e sociais. Para o setor de empreendimentos, do Partido Comunista, destacou Marco Antônio Tavares Coelho e Marcos Jaimovich, que conseguiram se relacionar com industriais, comerciantes e proprietários, convidando-os para a organização e conseguindo sustentação financeira, principalmente de pessoas ligadas à colônia judaica, sendo então criado o setor judaico do Partido Comunista Brasileiro, em São Paulo. Acaba aqui a citação do Globo. Alguns dos acusados do envolvimento com as gráficas do setor de finanças do PCB eram vinculados ao Instituto Cultural Israelita Brasileiro, Casa do Povo, e ao ginásio Shalom Aleichem, como já bem lembrou o Rony. Entre os presos se encontravam dentistas, atores, economistas, comerciantes, médicos, empresários, engenheiros, professores. Era um perfil de um grupo de simpatizantes e militantes do PCB. Eram judeus de segunda geração que ascenderam socialmente, com idade variando entre 33 e 49 anos. Não estavam na linha de frente do partidão, mas cumpriam certas tarefas importantes. Tinham uma atuação discreta, né? Eram pessoas que não eram da juventude, dessa faixa seria dos jovens, né? Pessoas extremamente bem-sucedidas empresarialmente, né? Era esse quadro que juntava o setor educacional, Sholem com a Casa do Povo. O setor judaico era ainda acusado, além do setor de finanças, de empreendimentos, e aqui o setor de empreendimentos era investimentos em certos bens ou certos recursos, investimentos em imóveis, investimentos em terra, como fazer render recursos que vinham de fora do país, que vinham principalmente ou das organizações sindicais ou da própria União Soviética, fazer render esses recursos dentro do país, ou seja, como sustentar o partido. O setor judaico era ainda acusado de auxiliar a candidatura de Alberto Goldman, promovendo um jantar no qual estaria presente o candidato. Ainda estudante, Goldman se filiou ao Partido Comunista Brasileiro. Fez parte do Comitê Central do partido várias vezes, por um longo período. Foi diretor do Grêmio da Escola Politécnica. E entre 58 e 60, diretor da União Estadual dos Estudantes. Era visto como uma das grandes esperanças de renovação dos antigos quadros
do Instituto Cultural Israelita Brasileiro, a Casa do Povo, chegando a participar de sua diretoria. Como parte da política do PCB, Goldman foi candidato a deputado estadual em 1970, conseguiu se eleger com 17.226 votos. Foi vice-líder do MDB na Assembleia Legislativa de São Paulo. Enfim, um jantar para angariar fundos para uma campanha eleitoral poderia ser visto como algo corriqueiro, talvez na democracia do Armando Falcão, né? Mas Goldman alcançou 75 mil votos na eleição de 74, segundo mais votado nas eleições para o Legislativo Paulista, enquanto o principal candidato da Arena, partido que apoiava a ditadura, obtivera 48 mil votos. Enfim, um jantar de campanha em residência num bairro, quer dizer, um jantar de campanha no Jardim Europa, sob patrocínio do setor judaico, para o comunista Goldman, infiltrado no MDB, era uma prova cabal aos olhos da comunidade de informações da existência de uma espécie de complô judaico-comunista que derrotou eleitoralmente a ditadura militar em 74. É interessante observar como, de várias formas, como aparecia essa questão do setor judaico. Por exemplo, um jornalista chamado Luiz Weiss, que foi da revista Veja, e que era da base dos jornalistas do Partidão, foi preso na época do Vladimir Herzog. Ele lembra, registro do Luiz Weiss, os gritos de madrugada. Começam os interrogatórios. O primeiro que me interroga fala: conta aí. Eu me apresentei. Eu me apresentei, estou aqui. O Dobbs exigiu que me apresentasse, estou aqui. Apresentou nada, você está preso, você está preso, seu filho da... Né? E aí ele continua, o Luiz Weiss continua. Ele estava mais preocupado com a base judaica do Partido Comunista e o Alberto Goldman em especial. Ora, é claro que nós podemos pensar que, ao ser interrogado o Luiz Weiss, isso remeteria ao interrogador, ao torturador, que acionasse essa questão. O que é curioso é que de janeiro de 1975 a outubro, a fevereiro de 76, o discurso do antissemitismo, ele está aparecendo, seja no setor judaico, seja no caso da morte do Vladimir Herzog, seja no caso do Luiz Weiss, que ele mesmo diz, não tinha nada a ver com a comunidade judaica. Está aparecendo. Não estou aqui querendo de modo algum afirmar que o discurso antissemita foi central durante a ditadura militar. Eu concordo plenamente com o Rony. Mas eu penso assim: cursos de treinamento na União Soviética, infiltração, industriais, setor de empreendimentos para sustentar o PCB, pessoas ligadas à colônia judaica. Não é segmentos da colônia, é a colônia judaica. Estes eram sinais que reforçavam a perseguição aos comunistas. Argumento que o desmantelamento do setor judaico e a visibilidade atribuída a tal fato pelo Dobbs, pelo Doikod e pela grande imprensa, que era uma forma, a grande imprensa era um ato reflexo das informações que vinham do Dobbs. Então eu acho assim que
esse tiroteio do setor judaico, a visibilidade atribuída a tal fato pelo DOPS e pela grande imprensa, tornaram-se mais um meio para justificar o combate ao comunismo. Os tons antissemitas sutis que emergiram desse episódio lembram velhas representações do binômio judaísmo-comunismo, calcadas no internacionalismo, no desenraizamento, na conspiração e no poder financeiro dos judeus. Espécie de donos do ouro de Moscou. Alguém falou em ouro de Moscou hoje aqui, aos minutinhos. Com o intuito, quer dizer, tudo isso com o intuito de desestabilizar a ditadura brasileira, gerar conflitos em nome da futura dominação comunista. De algum modo, quando se fala, que é importante frisar, é que por que a ditadura estava tão aparentemente surpresa com a criação de um setor judaico paulista, na medida em que ela mesma tinha informações muito consistentes da existência do setor judaico que vinha de décadas, tanto no Rio como em São Paulo. Ela acompanhava o setor judaico através das instituições que eles tinham ascendência, né? E por que essa surpresa? Eu acho que isso gera mais um elemento do superdimensionamento da participação judaica, da participação do setor judaico. E era uma experiência que você tinha em vários países do mundo. Não era só aqui, né? Como Svexia, o Bernardo mencionou Svexia, podia falar da experiência francesa, da americana, da canadense, da argentina, da uruguaia, né? Bem, na verdade, o que eu queria concluir da minha apresentação é que se saímos da visão do setor judaico como esse setor judaico conspiratório, superdimensionado, manipulado no sentido da deslegitimação, quer dizer, essa combinação de judaísmo, comunismo ou de antissemitismo, anticomunismo, e passarmos ao setor judaico do partido e como é que se dava a dinâmica dele, o que é interessante, é que, na verdade, o setor de finanças tinha um papel, quer dizer, o setor de finanças, o setor judaico, como articulado ao setor de finanças, tinha um papel central no Partido Comunista, né? As campanhas de finanças eram fundamentais, né? E é claro que numa visão de que a ideia de solidariedade, a ideia de uma experiência de instituições judaicas de contribuição, de prestação de solidariedade, de recursos revelarem de certo modo solidariedade com uma causa, fazia sentido. Por outro lado, então você tinha essa combinação. Finanças, por um lado, era fundamental para o partido e o setor judaico tinha esse papel, e por outro lado você tinha uma visão mesmo de que essa é a forma de solidariedade importante dos judeus para o partido. Na verdade, o que eu acho é que a gente tem que ir além disso. E aí eu vou deixar mesmo como uma questão. Que pensar o setor judaico retrospectivamente, como muitos daqueles atores fizeram, como instrumentos de manipulação do partido, né, no sentido das finanças, ou simplesmente a solidariedade, né, a causa, esses dois movimentos, pensar o setor judaico como fazendo parte de um amplo debate,
né, sobre autonomia, sobre particularismo versus universalismo, ou seja, resgatar a discussão do final do século XIX sobre a autonomia cultural judaica, eu acho que era muito mais interessante do que as análises retrospectivas dos atores que por vezes nós entrevistamos e que dizem, nós fomos usados pelo partido no sentido de captar recursos, de ser um instrumento de manipulação do partido. Eu acho que eu queria deixar essa questão, vou deixar meio aberta, né, combinando, por um lado, houve, por parte da ditadura, uma manipulação, embora com bases que seriam tinha uma base de realidade até para manipular, e por outro lado a possibilidade de pensar historicamente sobre o seu judaico no sentido mais abrangente, a partir de uma pergunta mais assim que eu acho mais interessante, que é pensar como a saída budista comunista que os diversos setores judaicos construíram para a afirmação de suas identidades particulares em diversos países. Só para terminar mesmo, Vila, eu vou só ler uma coisa aqui que eu acho que é muito interessante para dar conta, talvez, dessa reflexão que eu estou fazendo. Ela está aqui. No DOPS, no Rio, várias pessoas sabem disso, você tinha um agente no DOPS que era judeu, chamado Nicolau Zimmermann. As pessoas às vezes usam assim, são um pouco, falam do Zimmermann de maneira um pouco caricata, né, no sentido de que ele proibia as pessoas falarem íris. Não, tudo bem, isso existia mesmo. O Estado Novo se coagiu, não se permitiu que se expressasse na sua língua de origem e tal. Né? Mas o Zimmermann teve assim, tinha um olhar assim, muito interessante. É só para dar uma certa ideia da atenção que ele observa, né, no que seriam os judeus comunistas, como eles agiam dentro da comunidade, né? Ele fala o seguinte: apesar de seu caráter marxista, ele falando do Clube Cabiras, apesar de seu caráter marxista, é claro que ele exagera, porque o Clube Cabiras era muito mais do que os comunistas. Apesar de seu caráter marxista, é curioso assinalar que somente judeus ou filhos de judeus são sócios do Cabiras. Isso indica que, apesar de parecer tratar-se de elementos assimilados, entre aspas, não conseguiram perder o seu caráter puramente judaico. Ou seja, é um olhar interessante, porque os judeus estão fazendo um convite à universalidade, mas na verdade estão o tempo todo marcando o acento judaico. Essa é uma das questões que eu acho interessante para o debate aí. Obrigada, Marco. Bom, enfim, queria agradecer antes da gente abrir, a gente abre para algumas questões, apesar do adiantado da hora, a gente talvez possa receber 2, 3 questões, mas queria já aproveitar para agradecer as apresentações dessa mesa, que foram extremamente interessantes. Eu acho que além, vamos dizer, de uma pauta de pesquisa que vocês procuraram nos oferecer, há também uma série de advertências e conselhos metodológicos que foram colocados aqui e que me parecem muito importantes para quem estuda etnicidade, não é? A importância da pesquisa comparativa, a importância de não tomar o conceito de comunidade como uma totalidade indiferenciada, enfim, a importância de se pensar como que a etnicidade, a etnia, ela se configura a partir de relações com outros marcadores de diferença. Enfim, acho que tudo que foi dito aqui é muito rico, não só como pauta, mas também como
enfim, advertências metodológicas para os cientistas sociais e os historiadores. Então, eu quero agradecer muitíssimo, realmente, o vosso esforço de trazer aqui essas reflexões, que, no certo sentido, são um balanço de como, né, a gente trabalha a questão da etnicidade judaica e, ao mesmo tempo, talvez abrindo portas para, enfim, novas incursões nesse tema de uma maneira diferente do que geralmente se fazia, talvez, não é? Então, agradecer muitíssimo essa mesa tão interessante. Uma pena que o Jeff já foi, ele não vai poder aproveitar das vossas intervenções. Então, nós vamos abrir para mais, enfim, 2, 3 questões e depois a gente retorna para a mesa e encerramos. Roberto? Então. Mais? Talvez? Será que a gente estuda, Roberto? Claro que sim. Dá. Você está gravando, Roberto? Você está gravando. Grita, Roberto. Não, vem cá falando que está gravando. Então, Marcos, essa história, o povo que eu sei de São Paulo, o mesmo funcionamento da Casa do Povo, você falar no setor judaico, assim, estatisticamente talvez seja até relativamente correto, mas será que não é mais correto você falar numa inteligência? Porque, pelo menos em São Paulo, os grupos aos quais você se refere são majoritariamente judaicos, majoritariamente formados por pessoas, de uma forma ou de outra, tem carrega uma etnicidade judaica, mas não são todos. Pelo menos em São Paulo. Mesmo na Casa do Povo você encontrava uma quantidade grande de pessoas, ou não pertencendo, não tem nenhum vínculo direto à comunidade judaica, vínculos de afinidade, ok? Mas de uma forma ou de outra, poderiam ser classificadas nessa categoria um pouco pastosa, né? Que a gente chamava, que na época se chamava de inteligência, né? Era quase um termo nativo, né? Acho que é mais disso que está se falando do que de comunidade judaica, aos meus olhos, não sei. Não sei se você tem algum dado preciso que permita dizer isso precatoriamente, mas até onde eu sei que São Paulo não. Bom, queria parabenizar a mesa, de fato é uma pena que o Jeff não esteja aqui. Pensando um pouco até nessa chave de agendas de pesquisa, né? Eu queria fazer uma pergunta ao Rony, e aí assim, é um tema que é caro, enfim, o nosso programa de História das Ciências, que é sobre a relação, é interessante pensar nessa comparação dos períodos, né, que você faz, ambos os quais tiveram no projeto da universidade, né, um elemento importante, né, como projeto político, como projeto ideológico, né, tanto no Estado Novo quanto na ditadura. E se, enfim, há algum trabalho, algum estudo específico que aborde essa questão da imigração e da etnicidade associada a esses espaços de ensino, sobretudo universitário, pensando inclusive nessa possibilidade, pensando, por exemplo, numa geração que chega, né, de imigrantes, no caso judeus, que chegam ao Brasil nos anos 30, num período em que está se montando essa estrutura universitária, e numa segunda geração, talvez, que vai viver inclusive a experiência da etnicidade num outro momento do próprio sistema universitário, inclusive do próprio sistema de pós-graduação, com tudo o que isso implica em termos de movimento estudantil, enfim, em termos de uma reconfiguração de sua própria identidade. Ou seja, um pouco fiquei muito curiosa se é possível cruzar esses elementos de etnicidade, no caso judaico, imigração, e o papel, e como é que esses grupos se constituem enquanto identidade e reconfiguram as suas identidades a partir do seu processo de
de passagem por esse espaço, né, universitário, e o que isso representa, até em termos de ascensão social, em termos de atuação no mundo público, né, na carreira, na academia. Obrigada. Então, acho que a gente pode passar aqui para a mesa, né? Já que eu vou passar para Simone. Em relação à questão da Simone, acho que você propôs o tema de pesquisa. Eu realmente não conheço nada. Tem um artigo sobre a vinda de pesquisadores, inclusive do professor Ali Plonsky, que é um professor de engenharia e economia, que escreveu sobre a vinda de imigrantes judeus, principalmente nas áreas de química, física, nos anos 30 e 40. Um artigo precursor que vale a pena, mas eu acho que você acabou de propor um tema, enfim, eu não conheço nada nessa linha. Certamente isso foi um lugar importante de inserção de imigrantes nessa época, né? Você encontra em várias instituições em São Paulo nessa época, Instituto Biológico, esses institutos do Estado e depois com a criação da USP, você encontra vários nessas áreas, principalmente biologia, química, física. Em relação depois ao período de 64, realmente eu não conheço, acho que é um tema, porque, enfim, a expansão do ensino, das estruturas e do ensino universitário foi imensa. Eu acho que do ponto de vista, não é exatamente o que você perguntou, mas, e até aproveitando para fazer também uma pergunta para o Marcos, tanto na década de 30 a 45, quando depois dos anos da ditadura, do ponto de vista da comunidade judaica, foi um período de intensa mobilidade social e econômica, intensa. Isso até o Bernardo tinha comentado como um dos pontos, e que eu acho que é um ponto interessante de comparação. E certamente nos anos do regime militar, isso foi um ponto importante das classes médias em geral e com certeza a comunidade inserida. Agora, especificamente como é que se manifestou a questão da etnicidade, eu não sei. Tem um pequeno episódio que eu até ia comentar mais no meu tempo. Assim como o professor José Goldenberg, havia outros físicos nessa época que se opuseram ao acordo nuclear com a Alemanha nos anos 70. E isso, eu não sei se vocês vão lembrar desse episódio, mas nos anos 80 vazou na imprensa um documento do SNI que monitorava a oposição ao acordo nuclear com a Alemanha nos anos 70. E esse documento, Marcos, não sei se você conhece a história, mas esse documento dizia que a comunidade judaica, como comunidade, estava na linha de frente da oposição ao acordo nuclear com a Alemanha, e citava o Goldenberg e outros. Mas enfim, é só um pequeno episódio interessante, é só um pequeno episódio interessante, mas eu acho que é um belo tema de pesquisa, com certeza. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta para o Marcos. Eu acho que quanto mais interessante fica a história que você contou, com os detalhes desse episódio de 75, Marcos, quando você fala da surpresa do regime militar, eu acho que mais claro fica que é um comunismo fora de lugar do ponto de vista da comunidade judaica. Não sei se você concorda com isso, quer dizer, por que o regime militar ficaria surpreso? Na década de 30 ele não ficaria surpreso com uma associação entre judeus e comunistas. Então eu acho que essa história ela tem exatamente os dois aspectos para pensar o tema nos anos 70. Quer dizer, é claro que quanto mais fundo você desce no plano da ditadura, enfim, ali se fala qualquer coisa, se faz qualquer coisa, não é que se faz qualquer coisa, né? Como diria Renato, e tudo é possível, né? Então, quer dizer, naquele porão da ditadura você chamar alguém de judeu comunista, enfim, isso, quer dizer, não acho que é o tema que deve surpreender a gente. Então eu acho que a surpresa da ditadura em relação a isso que você ressaltou, eu acho que é o que mostra esse episódio. Quanto mais interessante ele fica, mais ele mostra também como ele foi ele não é um padrão da questão étnica nesse período. Não sei se você concorda. Vou passar para o Marcos, eu estou vendo que tem gente aqui. Eu acho que o espaço deve ter outra atividade que vai se realizar agora, então eu penso que você está vendo as pessoas que estão Roberto, eu acho assim que o setor judaico era um grupo organicamente vinculado ao Partido Comunista. Ele, embora
você talvez, se tem um organograma do partido, que se diga, não, está aqui o setor judaico, está aqui o comitê de finanças, não era uma coisa formalizada, assim, mas ele tinha assistência, né? Agil Barata, João Câmara Ferreira, Davi Lerner, tinha judeus e não judeus, aí eu poderia ficar aqui, Maurício Grabois, por aí vai. Então você tem, era um grupo que não era uma inteligência, era um grupo de pessoas que, a depender do período, eram só imigrantes, mais para os anos 60, aí, em São Paulo você tinha já a segunda geração, que seguia uma certa linha do partido e procurava, na comunidade, desenvolver toda a especificidade do chamado do judaísmo de esquerda, progressista, levando em consideração o idistista e por aí vai. Então eu acho assim, que é diferente a situação de uma inteligência, né? Eu acho muito interessante a pergunta da Simone. Eu vou pegar um pouco assim também a pergunta da Simone, no sentido de que a entrada para a universidade, seja no final da Segunda Guerra Mundial, um pouco antes de terminar a Segunda Guerra Mundial, seja depois de 64, seja esse período todo, os judeus estão em ascensão social. E esse grupo que é preso nessa lista é um grupo bem sucedido em termos de ascensão social. Tá? E no momento que as instituições judaicas estão meio que em crise, a escola Sholem em São Paulo, a Casa do Povo estão esvaziadas, né? Seja por conta da repressão, seja por conta do lugar que elas ficam, por retiro, seja por conta da ascensão social, né? Então, nesse sentido, eu diria assim, Ronei, eu acho que eu me surpreendi inicialmente com essa surpresa da ditadura, né? Com o discurso que ela faz, mobilizando o setor judaico como uma forma de legitimar a ação repressiva dela, mas eu não estou convencido de que ela não estou convencido estou ainda pesquisando para saber qual é a importância dela, tá? Mas, sem dúvida, não faz parte do discurso que eu acho que predominou durante a ditadura. Mas é interessante observar que nesse período, nesse ano, coincidentemente, você tem a repressão ao partido, o Vladimir Herzog e o voto antisionista. São coisas que eu acho que são interessantes de serem pensadas, né? Sem necessariamente essencializá-las, congelá-las, mas entender esse discurso antissemita e essa revelação, a novidade do setor judaico, pode ser um bom pretexto para entender a própria dinâmica comunitária. Por que razão? Porque em 75, quando houve a prisão desses judeus ligados ao Partido Comunista, a Federação Israelita do Estado de São Paulo disse claramente: esses não são nossos judeus. Esses não são nossos judeus. Tá? E foi pedido pelo presidente do Colégio Sholem Aleichem, o Max Altman, para que houvesse uma mobilização da Federação Israelita para enfrentar a prisão deles. E a prisão deles, claro, teve uma variação, mas várias pessoas foram barbaramente torturadas, né? Então é interessante porque é uma forma de você entender a dinâmica comunitária também, não só nesse momento, mas é como se esse caso de 75 atualizasse relatórios do DOPS dos anos 40 e 50, que dizia o seguinte: o pessoal da Casa do Povo é um bando de extremistas que o pessoal da Federação das Sociedades Israelitas do Estado de São Paulo execra. Quer dizer, é como se esses relatórios fossem atualizados no momento
de uma enorme crise de repressão e que esses judeus não nos pertencem. É o que a Federação Israelita fala. Bem, só para ter mais uma provocação, em cima do que você disse, eu acho extremamente interessante essa ideia de que a comunidade protege. Porque nós estamos vendo, eu e a Ana Catão, Ana, que está me ajudando muito, está sendo pessoas comigo, todo esse trabalho que está sendo feito. É muito interessante essa ideia da comunidade protege. Você tem vários exemplos dessa situação, de que judeus comunistas se estão mais próximos da comunidade, menos repressão. Se estão mais distantes, mais repressão. E há vários exemplos nesse sentido, de que estar perto da comunidade é algo prudente. E isso é a palavra do Nicolau Zimmer. Daqui a pouco ele vai virar assim um sociólogo aqui, né? Um antropólogo, sei lá. Mas é muito interessante esses vários exemplos. Claro que também tem exemplos que não colam, mas aí quando não cola é o quê? Esses judeus não nos pertencem, né? Diferente talvez em outro momento da história da comunidade, que esses judeus vermelhos nos pertenciam. Nesse momento, ele não nos pertence, enquanto federação, enquanto entidade política, né? Bom, então, para encerrar novamente, quero agradecer a todos e as nossas intervenções. Obrigada.